Saudações, caro telespectador do International Affairs, um podcast que tem como objetivo debater sobre as relações internacionais e, neste contexto, compreender como funciona a diplomacia num contexto em que o realismo tem ditado, digamos, já as relações entre os Estados. E hoje temos a pretensão de debater de forma breve sobre esta captura do Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Sabe-se que os Estados Unidos, muito recentemente, atacaram Caracas, a capital da Venezuela, onde, digamos, atingiram algumas bases militares que ostentavam alguns aviões de pequeno porte, e neste contexto também houve alguma baixa de civis. O que se pode dizer neste contexto é que os Estados Unidos capturaram o Nicolás Maduro, junto da sua esposa, sobre a prerrogativa de que o Nicolás Maduro deve responder nos Estados Unidos sobre os crimes por si cometidos. E no meio disto, o que nós vemos é a Venezuela, o governo da Venezuela, pedindo uma prova de vida para saber se o Nicolás Maduro estaria realmente, digamos, vivo. O que se sabe é que antes desta proliferação, da proliferação desta informação, Donald Trump, através da Truth Social, uma rede social que ele usa frequentemente, anunciou a captura do líder venezuelano. E logo depois desta comunicação do Donald Trump, vimos uma comunicação do senador norte-americano, o Mike Lee, que apareceu dizendo que é importante que o Nicolás Maduro responda na justiça norte-americana sobre os diversos crimes por ele cometidos. Aliás, o próprio senador norte-americano já veio com uma espécie de garantia de que depois da prisão ou da captura do Nicolás Maduro não se esperam novos ataques por parte dos Estados Unidos no território ou no solo, digamos, venezuelano. Agora, o que é que se pode dizer sobre este evento? Primeiro, é que nós vimos uma comunicação ou um comunicado oficial do governo da Venezuela repudiar fortemente este ataque protagonizado pelos Estados Unidos por considerar que é um ataque que viola o artigo 1 e o artigo 2 da Carta das Nações Unidas, que prevê o respeito à soberania, o respeito, digamos, à igualdade e à justiça entre os Estados e, acima de tudo, a proibição do uso, digamos da força ou da violência na relação entre os Estados. Um dado importante é que a Sky News apareceu partilhando uma informação que dá conta de que as forças americanas terão possivelmente interagido com as forças da Venezuela para garantir esta captura ou esta saída negociada do Nicolás Maduro do contexto da Venezuela. Agora, o que é que os Estados Unidos diz sobre a captura? Os Estados Unidos elencaram aqui o artigo 2 da Constituição, que dá conta de que os Estados Unidos podem, ou, na verdade, a ideia da legitimação destes ataques dos Estados Unidos, tendo em conta o artigo 2 da Constituição norte-americana, que dá conta de que os Estados Unidos podem servir-se desses e demais meios para defender os interesses dos cidadãos norte-americanos quando houver um perigo ou uma ameaça, digamos, iminente. Agora, o que nós percebemos, na verdade, em volta desta postura norte-americana é que, primeiro, temos uma recente, foi feita há pouco tempo, intervenção do ministro da Defesa da Venezuela, o Vladimir Lopes. O Vladimir Lopes, de forma, digamos, sagaz, se não com a necessária astúcia, veio repudiar os ataques protagonizados pelos EUA por considerar, obviamente, que atentam contra a soberania da Venezuela e, por outro lado, garante o ministro da Defesa que meios terrestres, aéreos, navais, mísseis serão movimentados para fazer face a esta ameaça constante dos Estados Unidos. Sabe-se muito bem, e já falamos no episódio passado, que o que está em causa neste drama todo é o petróleo, é o ouro venezuelano, que é o petróleo, que é já há décadas cobiçado pelos Estados Unidos. Agora, a pergunta que nós queremos calar aqui é como será feita ou como será estabelecido o provável governo de transição. Porque nós já conseguimos perceber que há aqui uma forçada mudança de regime no contexto de Venezuela.
talvez seja importante debatermos sobre como potencialmente será instalado um novo, digamos, governo de transição no contexto da Venezuela. Agora, o que se pode dizer também é que, no contexto deste conflito Estados Unidos e Venezuela, tivemos alguns atores internacionais que deram caras. Primeiro, o Javier, o presidente argentino, que mostrou-se, digamos, eufórico, satisfeito por esta captura, digamos, do Nicolás Maduro. E, por outro lado, vimos a União Europeia que apareceu pedindo para que se controlassem os ânimos e, acima de tudo, houvesse o respeito pelo direito internacional. Aliás, é importante mencionar que a União Europeia nunca escondeu necessariamente o seu posicionamento em relação a esta potencial falta de legitimidade por parte, digamos, do governo do Nicolás Maduro. E, por outro lado, já vimos uma movimentação ao nível da vizinhança, o presidente da Colômbia, que já apareceu, Gustavo Petro, na verdade, que apareceu mostrando, digamos, a sua pretensão e já ordenou, obviamente, a movimentação militar para junto da fronteira da Venezuela para, digamos, preparar-se para algumas eventualidades que possam surgir, digamos, deste atrito ou desta ofensiva entre os Estados Unidos e a Venezuela. O que se pode dizer é que, na verdade, os Estados Unidos, o presidente norte-americano, espera fazer uma comunicação nos próximos momentos. E acreditamos que desta comunicação teremos mais bases para voltar a debater de forma mais assertiva e mais profunda sobre o que se pode esperar, digamos, deste conflito, desses ataques, desta ofensiva entre os Estados Unidos e a Venezuela. Enquanto esperamos pela comunicação do Donald Trump, não esqueça de seguir as nossas redes sociais para estar um pouco mais a par destes e outros eventos que ditam, digamos, a saúde do sistema internacional. Nos vemos brevemente e até lá.